Olá, queridos, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Marcel e este é mais um programa Café com Jesus. Deus, o nosso Pai amado, tem uma palavra para você hoje, uma palavra para abençoar grandemente a sua vida. E hoje quero falar com você acerca de perdão. Nós precisamos perdoar, amados, aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos injuriaram, caluniaram. Nós precisamos perdoar, porque Jesus ele nos perdoou as nossas ofensas, o perdão, né, dos pecados nós temos em Cristo Jesus. E sendo nós pecadores, ele nos perdoou. Então quero mostrar para você que nós precisamos perdoar. Independente da ofensa que cometeram contra a sua vida, é necessário nós perdoarmos. Jesus falou acerca de uma parábola onde haviam dois devedores. Eu quero ler para você. Diz assim: Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, o reino do céu é semelhante a um certo rei que quis acertar contas com os seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele e sua esposa e seus filhos, e tudo que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e, lançando mão dele, tomou pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão, até que pagasse toda a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito, e foram contar a seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que ele pagasse tudo o que lhe devia. E o verso 35, o último verso que eu vou ler para você, diz o seguinte: Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Amém, queridos? A leitura hoje foi um pouco mais longa, mas é muito importante para você compreender o que Jesus quis dizer aqui nesta palavra. Jesus, nós acabamos de ver, ele dá essa ilustração, onde havia um senhor e ele foi acertar contas com os seus servos. E um dos servos havia uma dívida que ele tinha com seu senhor de 10.000 talentos. Era uma dívida em questões numéricas impagável. Nem certamente se ele trabalhasse a vida inteira, esses 10.000 talentos, ele conseguiria pagar em vida, né? Acumular esse dinheiro em vida para poder pagar o seu senhor. Ou seja, era uma dívida impagável, não tinha condições de pagar. E então aquele servo ele se prostrou diante do seu senhor, e o senhor ele foi tocado, né, de compaixão, com compaixão, e então ele perdoou toda a dívida. Ele perdoou. E uma coisa muito interessante que eu quero falar para você é que Jesus ele fala o seguinte, no verso 25: Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele e sua esposa e seus filhos, e tudo que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Ou seja, nos mostra aqui que a ausência, né, do perdão para esse servo aqui, essa dívida que ele tinha, que era impagável, toda a família dele também foi alcançada. Ele, a mulher e os filhos, né, todos eles foram vendidos, né, e lançados ali à prisão. Ou seja, Jesus ele nos mostra que nós devemos perdoar, e a ausência de perdão pode também alcançar a nossa casa.
né, pode trazer prejuízos ao nosso lar, quando nós não liberamos o perdão. Mas mais adiante, o conservo desse servo que foi perdoado pelo Senhor, ele tinha alguém que devia ele também. Então, encontrando esse conservo dele, ele lançou mão, né, pegou ele pela garganta, a palavra de Deus diz aqui, e então ele falou, né, lançando mão dele, tomou pela garganta, dizendo: paga-me o que tu me deves. E a dívida desse conservo para esse servo que tinha acabado de ser perdoado, era muito menor. Era uma dívida de 100 denários, uma dívida pequena, né, de 100 dias de trabalho. E uma dívida muito mais fácil de ser paga do que a outra, que era praticamente impagável, era uma dívida impagável. E então, aquele conservo mau, ele fez isso, né? Ele não perdoou. Antes, ele lançou na prisão até que pagasse toda a dívida. Então, aqueles conservos, outros, vendo tudo isso que aconteceu, se entristeceram e foram contar para o Senhor. E então, o seu Senhor, chamando, disse-lhe: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Amém, queridos? Aqui ilustra bem, né, o Senhor, esse Senhor, como sendo Deus. E nós, né, esse servo, onde nós precisamos, né, suplicar ao Senhor pelo seu perdão muitas vezes. E Deus, como é bom, Ele nos perdoa. Mas há situações em que nós precisamos perdoar outras pessoas e você precisa perdoar. Porque se você não perdoar o seu próximo, Deus também não vai te perdoar. Ou seja, o fluxo da graça de Deus sobre sua vida, ela é completamente estancada. O favor de Deus. Por quê? Porque você não perdoa o seu irmão. Eu não sei quem te ofendeu, a pessoa que tem causado tristeza ao teu coração, pode até ter te perseguido muito, mas eu quero dizer para você que independente do que ela fez, de forma consciente ou inconsciente, você precisa perdoá-la. Amados, e este Senhor, esse Senhor que ilustra Deus, nós tínhamos uma dívida impagável com Deus, uma dívida com os nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, e Jesus Cristo veio, né, para nos perdoar os pecados, e Jesus nos perdoou. Nós, sem merecermos, nós tínhamos uma dívida que era impagável, e ainda assim Jesus nos perdoou. E da mesma forma que Jesus nos perdoou na cruz do Calvário, né, onde remiu os nossos pecados, nós precisamos também perdoar aqueles que nos ofenderam. Porque se nós não fizermos isso, a palavra de Deus diz, Jesus falou no verso 35, assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Fará o quê? Vai entregar, né, aos atormentadores até que ele pagasse tudo que ele devia. Se você for prestar bastante atenção e ver, né, as pessoas que não liberam perdão, elas têm uma vida aprisionada. Por quê? Porque a mesma coisa que Jesus ilustrou aqui acontece na nossa vida, no mundo espiritual. Quando você não perdoa as pessoas, você ali entrega atormentadores, né, que são demônios, né? Os espíritos imundos ali vão afligir aquela pessoa. Por quê? Porque ela não libera o perdão. Você é entregue em uma prisão espiritual. Na verdade, você pensa que está punindo a pessoa por não liberar o perdão para ela, e na verdade quem está sendo o maior punido é você. Por quê? Porque você é entregue a uma prisão. E nessa prisão você só vai sair dessa prisão quando você perdoar o seu próximo, quando você pagar toda a dívida. Jesus falou, né, no verso 34, indignado o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que ele devia. E é isso que você precisa fazer hoje. Você precisa buscar aquela pessoa que você ofendeu ou que te ofendeu e pedir para ela perdão. Perdoe e assim o Senhor também te perdoará. E a graça de Deus voltará a fluir na tua vida de uma forma poderosa. Então esta é a palavra que hoje eu quero deixar para você. Deus te abençoe grandemente e a minha oração é que o Senhor, Ele te conceda a oportunidade de perdoar o seu próximo. Amém, queridos? Este foi mais um programa Café com Jesus. Que Deus te abençoe grandemente e, se o Senhor permitir, nos veremos mais uma vez amanhã aqui no programa Café com Jesus. Jesus te ama e Ele te perdoou.